Você quer ser nossa mãe? Claro, ó, comigo vocês vão estudar inglês, mandaram comigo para as reuniões da empresa. Aí, gente, chegando no Enem, nós vamos estudar, depois nós vamos faculdade, estudar para concurso, estudar. E é só isso que você tem a nos oferecer? Como assim só isso, gente? Conhecimento é tudo. Nossa, eu não gostei dela, não. Ela exige muito estudo. É. Olá, você quer ser nossa mãe? Claro que eu quero ser sua mãe. E o que você tem a nos oferecer? Já quero deixar claro, você pela manhã, ao acordar, antes de ir jogar futebol, você vai ter que arrumar sua cama todos os dias, vai ter que seguir todo o cronograma, tá? Dias e horários. E quando chegar do futebol, nada de espalhar chuteira cheia de chulé pela casa. E você? Todos os dias, antes de ir para a escola, você vai ter que arrumar sua cama e varrer a casa. E é só isso que você tem a nos oferecer? Você me está achando pouco. Ai, é muito exigente, muito estressada. Aí eu não gostei disso. Você gostou? Não, ela é meio louca. Você quer ser nossa mãe? Com certeza, bora. Não vou lutar, ela tem que fazer tudo, medalha. Bora. E é só isso que você tem a nos oferecer? Medalha, luta, isso é tudo defesa. Eu não gostei dela não. Você gostou? Ah, eu também não. Esse esporte é muito agressivo. E aí, vocês dois gostaram de alguma mãe? Vocês vão querer levar alguma? Não, a gente não gostou delas não. Elas são meio doidinhas, né? Ah, já que vocês não gostaram de nenhuma, eu ainda tenho uma que vai ser a solução dos seus problemas. Tá meio velhinha, empoeirada, assim, tá há muito tempo guardada, mas eu acho que vai resolver. Espera um pouquinho. Bem, essa aqui é a mãe. Vocês podem ver que ela tá bem velhinha assim, tá empoeirada, não consegui tirar muito, não. Tá meio acabadinha, mas eu acho que vocês vão gostar dela. Pode conversar. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você quer ser nossa mãe? Claro que eu quero ser a mãe de vocês. E o que você tem a nos oferecer? A oferecer, eu vou oferecer a vocês uma oração. Vamos dar as mãos? Bondoso Deus, eterno Pai, começo essa oração te agradecendo por essas duas bênçãos terem aparecido agora na minha. Te peço sabedoria para que eu possa dar muito amor e carinho. Te peço também que, assim como o Senhor é o centro da minha vida, seja o centro na vida da minha família e dos meus filhos. Se faça presente sempre. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada por esses filhos maravilhosos. Em nome do seu filho amado, Jesus, que morreu por mim na cruz. Amém. Amém. Ai, essa mãe é diferente, ela não exigiu nada, não pediu que a gente fizesse nada, só nos ofereceu uma oração e muito amor e carinho. Eu gostei dela. A gente achou bem perfeita. Bem, então, já que vocês acharam bem perfeita, podem ir, podem levar. Pessoal, na verdade, essa foi uma pequena demonstração. É claro que a educação ela é essencial, sim ou não? A boa aparência também é muito boa. Exercícios físicos, cuidar da saúde é muito bom também. Formar os filhos, educá-los para serem filhos organizados, filhos que ajudem a mãe, filhos que arrumem a cama, isso é muito bom. Mas a função da mãe, existe uma frase que diz que a função da mãe ela é muito mais elevada do que a função de um rei em seu trono. Porque a nossa missão enquanto mães não é simplesmente educar os nossos filhos para esta terra. A nossa missão enquanto mães é educar os nossos filhos para a eternidade. E todos os ensinamentos que demos e todas as formas com que nós ensinamos, nós precisamos despertar nos nossos filhos o amor a Deus e o desejo pela eternidade. Porque Deus nos colocou nas mãos os filhos
não para serem nossos, mas apenas para que nós possamos cuidar, porque eles são a herança do Senhor. Então, que todos os dias da nossa vida, que nós possamos meditar que nós, mamães, somos o reflexo de Deus para os nossos filhos. Os nossos filhos conhecem a Deus através daquilo que eu sou, daquilo que eu represento para eles. É importante educar, é importante estudar, é importante boa aparência, é importante cuidar da saúde, mas o mais importante, repito, é despertar no coração dos nossos filhos o amor a Deus e o desejo pela eternidade. Amém? E eu quero convidar aqui agora o nosso coralzinho. Todas as crianças, elas vão louvar neste momento uma música toda especial para as nossas mamães.
noite. Faz o pessoal tem talento aí, né? Criançada aí. O melhor assim, vai crescendo, vai ficando tudo travado, né, rapaz? Mas assim que é bom, né? A mestre da nota ali, né? Toda chiquetosa, aí sabe, representando a mãe mesmo, né? Hoje é um dia especial para você que é mãe. E vou dizer para você, o mundo não consegue expressar a bênção que Deus te deu em ser mãe. Eu queria compartilhar com vocês agora sobre o que Deus pensa sobre os pais, o que Deus pensa de você como mãe. O mundo ele coloca muitas coisas na nossa cabeça sobre o papel da paternidade, da maternidade. A gente tem criado tantas ideologias e estamos esquecendo da bibliologia. A Bíblia ela tem um ensinamento muito básico, muito importante para cada um de nós. E eu queria que você conseguisse refletir sobre algumas questões. A primeira pergunta que eu faço para poder refletir é o que seria mais importante? Ser uma boa mãe ou ser um bom filho? O que vocês acham aí? Ser uma boa mãe ou ser um bom filho? O mundo ele sempre vai dizer isso aí. Quem que é a boa mãe? Para ter bons filhos é preciso ter uma boa mãe. E para ter uma boa mãe, alguém algum dia precisou ser um bom filho. E as coisas elas vão se complementando nesse processo. É interessante que você não tem que escolher entre um e outro. Na verdade, uma mãe ela se completa em um filho e um filho se completa em sua mãe. Desde o Éden, Satanás ele percebeu isso. Deus, quando criou todas as coisas, ele preparou o ambiente perfeito para a felicidade do ser humano. Mas infelizmente o ser humano fugiu dos planos de Deus. Satanás ele atacou no ponto mais forte e mais importante que existia no jardim do Éden. Satanás atacou a mulher, porque ele sabia que através dela ele conseguia alcançar o seu plano muito mais longe. Ali no jardim do Éden, o Satanás ele começou com uma revolução. Deus nos cria, nos dá o privilégio de ter a educação vinda por parte dos pais, especialmente pela mãe. O problema é que com o tempo a escola passou a tomar essa responsabilidade. E hoje, infelizmente, os nossos filhos estão sendo educados e formados pela internet. Antigamente, alguns, ou na verdade a maioria, recebiam uma educação mais rígida. E nós vemos que o resultado disso não foi positivo. Alguns até dizem com orgulho que foi muito positivo, porque naquela época os filhos respeitavam mais. Deixa eu dizer uma coisa para você que é um pai mais antigo. O seu filho não te respeitava, o seu filho tinha medo de você. Respeitar é diferente de ter medo. A educação rígida transformou uma geração inteira de filhos materialistas e filhos com dificuldade de expressar sentimentos. Filhos que não sabem abraçar, filhos que se tornaram pais, que não sabem expressar, dizer o que tem de positivo, filhos que não sabem amar. Será que a educação rígida realmente foi a solução para tudo? O problema é que agora a nossa geração também vai para um outro caminho. Nós seguimos no extremo da permissividade. Nós temos caído no erro de formar uma geração folgada, uma geração super dependente, cheia de perigo. A criança não pode mais cair no meio da lama, a criança não pode correr, porque ela vai cair para ralar o joelho. Se uma criança cai, o mundo inteiro se move para levantar a criança. Uma criança não pode mais se erguer sozinha, porque a mídia e as pessoas estão ao redor. Esses dias atrás eu vi uma matéria, lá em Calfotone, uma criança, ela criou um sonho no coração de comprar a sua moto. E ela começou a vender, eu não lembro muito bem onde foi, para poder comprar a sua moto. E imediatamente começou a ganhar muito volume, aquele sonho da criança. E logo na sequência com a mídia, o Conselho Tutelar chegou e proibiu aquela criança de conseguir a realização dos seus sonhos. Porque criança não pode trabalhar. Mas quando a criança ela pode ser uma atriz, ela pode ser um ator, ela pode fazer coisas que, vamos dizer, que famílias que às vezes não precisam, poderiam estar fazendo. A gente acaba não tendo mais um equilíbrio sobre a formação das crianças. Tudo isso tem gerado um grande desafio, o desafio da formação de crianças.
Por que nós temos esse desafio hoje? O nosso desafio acontece porque nós começamos a esperar um padrão de educação vindo da televisão e da mídia. O padrão de educação que Deus espera de nós está na palavra dele. Por isso eu queria compartilhar com algumas coisas com vocês. Primeiro, no Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vocês perceberam aqui sobre os vários tipos de mães. Essas mães, cada uma tem a sua característica, né? Eu creio que os adolescentes de hoje, as jovens de hoje, serão as mães que muito em breve vão poder dizer: meu filho, o que você prefere? R$2 ou uma mãe misteriosa? Cada filho vai poder escolher o tipo de mãe que tem. Algumas mães são mais citadas, outras já são mais controladas. Mas a palavra de Deus ela dá um princípio para que a gente possa seguir. Gênesis 1:28 diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui Deus coloca a origem de um casal. Para que Deus criou o ser humano? Ele fala que o ser humano foi criado, em primeiro lugar, para ser fecundo. O casal, ele precisa ser fecundo. Por que ele tem que ser fecundo? Ah, mas hoje tem um problema de pessoas que não podem ter filhos. Esse não era o plano de Deus. Nós podemos adaptar os planos por causa do pecado. Mas quando Deus dá o propósito de você gerar um filho, Ele coloca na sequência: sede fecundo e multiplicai-vos. O plano de Deus não era só que multiplicasse a quantidade de pessoas. O plano de Deus é que multiplicasse então o caráter dele em novos seres. Deus queria que quando o casal se unisse e tivesse a sua relação, a sua intimidade, surgisse a partir dali uma nova criatura que fosse formada à imagem e à semelhança de Deus. O problema é que hoje a gente, afetado pelo pecado, a gente procura ter apenas a nossa intimidade ou criar filhos para poder fazer mini pais ou mini mães. É um mini Magno ou um mini Michele. Você quer fazer um filho que seja parecido com você, ou um filho que vai superar aquilo que você não conseguiu superar, um filho que vai ter aquilo que você não conseguiu ter. O problema é que o capítulo 3, o pecado ele entra. E sabe o que é interessante? Deus ele fala para o homem que a maldição dele é que do suor do rosto ele teria que tirar o sustento da casa. E o que Deus disse que aconteceria com a mulher? O que seria? Dificuldade de? Mulher, deixa eu dizer uma coisa para você. É até complicado dizer o que eu vou dizer. Alguns podem interpretar errado. Ser mãe é a maior bênção que você pode receber de Deus. Deus não te criou para ser um profissional. Deus não te criou para você colocar comida em casa. Deus não te criou para você ter uma casa melhor. Deus não te criou para nada disso. Deus criou você mulher com o propósito de ser mãe. O problema é que quando eu digo isso, muitas aí ficam sofrendo no coração, dizendo assim: olha o machismo. Quer dizer então que eu sou só uma máquina de fazer filhos? Irmã, deixa eu dizer um negócio para você. Essa é a voz do capiroto, viu? Você não é uma máquina de fazer filhos. Você é uma mulher que foi feita em mais semelhança de Deus, com o privilégio de compartilhar a bênção da criação. O homem, ele tem uma ênfase natural para o trabalho e para a manutenção do lar. E a mulher, ela tem uma ênfase natural em relação à preservação da raça, da criação, na multiplicação do caráter de Deus para a criação. Vou trocar aqui, ó. Azul. Pronto. Tem que ensinar os filhos a saber qual que é as cores também, viu?
Vamos lá. As mães tinham um propósito especial no plano de Deus, porque Deus queria que a criação conhecesse a beleza que é você poder ter uma reprodução. O problema é que o pecado trouxe desequilíbrio, e o nosso problema é que nós queremos a bênção de Deus agindo como seres humanos. Isso não vai dar certo. Deus agora ele quer resolver o problema. No capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que Deus cria uma inimizade entre a serpente e a mulher. Por que Deus cria essa inimizade? Porque a solução de Deus para o problema que Satanás criou aqui nessa terra é criar uma inimizade entre o ser humano e o pecado. Satanás não destruiu apenas o comportamento, mas o relacionamento da sua criação com Deus. Por isso, mãe, no plano de Deus, você foi colocada como aquele símbolo, aquele elo que vai tornar o seu filho mais próximo de Deus. A maioria dos educadores, eles fundamentam sempre no comportamento, mas Deus mostra que o relacionamento é o mais importante. Se você for procurar uma terapia, a ênfase das terapias está no comportamento. A maior parte da educação sempre trata do comportamento, mas nós entendemos que a essência da salvação, a essência de uma família feliz está em um relacionamento feliz. Eva, ela recebeu uma promessa de Deus. Ela recebeu a promessa de que em breve o filho viria, o Salvador. E eu fico imaginando Eva quando ela engravidou pela primeira vez. E ela lembrava do convite de Deus. Deus disse assim: Eva, você vai receber no seu ventre aí o Salvador do mundo, aquele que vai pisar a serpente. E aí estava lá na barriguda, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses passaram. Nasce seu primeiro filho. Ela escolhe o nome dele de Caim. Caim como uma pessoa muito especial. E ela fala: esse aqui é o que vai conceder a salvação a nós. O problema é que Eva não conseguia entender a dimensão dos erros que ela havia cometido no passado. E da mesma forma, mãe, pode ser que você, como Eva, não conseguiu dimensionar as suas escolhas no passado, porque você, como mulher, podia ter, quem sabe, escolhido um pai melhor para os seus filhos, e você não escolheu. Você, como mulher, podia ter escolhido ter um lar melhor, formado um lar melhor com uma esposa, com uma mulher sábia, e você escolheu fazer algumas outras coisas. Você, como mulher, quem sabe, fez uma escolha errada em relação à forma como lidar com os seus filhos. Eu quero dizer que Eva também, ela criou uma expectativa, mas não conseguiu enxergar o que havia decidido no passado. E Deus deu a ela a oportunidade de mudar a história. O problema é que Caim cresce, e já quando adulto, Caim mata Abel. Tente se colocar no lugar de Eva. A decepção que foi para Eva ver o seu filho matando o seu irmão. Talvez você consiga imaginar que filhos perfeitos são resultado de pais perfeitos. Eu tenho certeza que Adão e Eva fizeram muito mais do que nós fazemos como pais. Mas você não pode tirar da sua matemática o pecado. Porque o pecado, ele entrou nessa história para poder acabar com o plano de Deus. Nós temos outro exemplo na Bíblia. Nós temos o profeta Eli. Ele era um pastor da igreja, o sumo sacerdote. Os filhos de Eli foram criados na igreja, trabalhando na igreja. E sabe qual foi o resultado? Esses filhos permaneceram longe de Deus. Eles estavam na igreja, mas eles não estavam na presença de Deus. E aqui eu quero dizer para você que é pai e é membro da igreja: muitos filhos têm o registro do pai, mas não estão na presença dele. Muitos filhos estão vindo para a igreja, mas não estão na presença de Deus. Deus nunca te deu uma responsabilidade de trazer o seu filho para a igreja. A responsabilidade que Deus te deu foi de levar o seu filho para Deus. Esse é um privilégio que Deus te deu. O problema é que hoje nós estamos mais preocupados com o comportamento. Nós vamos levar o filho para a escola sabatina, nós vamos levar para a igreja, e tem aquele momento, e tem aquela situação específica que nós vamos ser cuidados, e vamos dar a oportunidade para o filho. Você acha lindo o teu filho vir aqui fazer a programação como foi feito? É maravilhoso isso. Mas se na sua casa o culto familiar não acontece, você está aqui no seu filho para ser um fracassado espiritual. Ué, pastor, mas hoje é dia da mãe, você vai... Deixa eu dizer para você, tudo isso aqui pode ser difícil de ouvir, mas é essencial se você quer mudar o futuro da sua família.
é essencial você entender que você tem um privilégio. Muitos filhos estão crescendo na igreja sem a presença de Deus, porque os pais não passam tempo com Deus. Hoje, você, como representante de Deus, tem o privilégio de apresentar a imagem dele para os seus filhos. Como é que os nossos filhos veem a Deus? Um Deus irado, um Deus amável, um Deus atencioso, um Deus distante, um Deus rígido, um Deus liberal, um Deus equilibrado, um Deus missionário, um Deus apático. Se você quer saber o que seu filho pensa sobre Deus, é só você olhar para ele e vai entender muito bem o que ele pensa de você. Porque os filhos olham para os pais, e a visão que o filho tem do pai é o que ele tem de Deus. Se você como pai, se você como mãe, não consegue deixar um relacionamento amável, atencioso, com certeza, as crianças elas crescem sem ter essa presença de Deus, uma noção de que Deus está presente, de que Deus é atencioso, que Deus é amável. Se você como mãe é uma mãe distante, o seu filho vai ver Deus como uma pessoa distante. Se você como mãe, como pai, é uma pessoa muito rígida, os seus filhos crescerão sabendo e vendo que Deus é uma pessoa muito rígida. Por isso, gente, ser mãe é um privilégio. Não deveria estar à frente de nada mais na sua vida. Um emprego, um salário melhor, não deveria ser mais importante do que a formação do caráter de Deus na sua família. O problema é que a gente fala assim, mas como é que eu vou ser uma mãe melhor se o marido que eu tenho não me ajuda? Eu vou dizer para você, o marido que você tem foi formado por uma mãe que ele não teve. Se você começar a criar seus filhos para serem bons maridos e boas mães, nós vamos conseguir mudar a história da igreja. Nós vamos conseguir mudar a história da sociedade. O problema é que a gente quer mudar o presente. Depois que eles crescem, a gente já não consegue mais mudar isso aí. Hoje você tem a oportunidade, e aqui está cheio de mães que vieram para poder prestigiar os seus filhos. Mas eu queria que você entendesse que o seu propósito não era só ver o seu filho aqui. O seu propósito é entender que Deus vai ter um plano para você. Você tem o privilégio de ser uma formadora do caráter de Deus na próxima geração. Seus filhos como estão hoje? Pastor, os meus filhos estão bem. Amém por isso. Os meus filhos eu criei, ensinei direitinho, mas não estão na igreja. Eva também criou seus filhos, eles não estão na igreja. A Caim, por exemplo, não ficou na igreja. Um bocado de filhos de Eva também não permaneceram em Cristo. O nosso papel é ensinar a ter intimidade com Deus. Mas todos os filhos também têm a liberdade de escolher o caminho que vão seguir. Só que nós não podemos errar nesse processo. Por isso, Deus deu exemplos de como nós podemos seguir esse caminho. Eu queria terminar com 1 Samuel capítulo 1. Um exemplo a se seguir em relação à formação dos nossos filhos. As mães que estão começando no processo agora aí, aqui está o grande segredo para você criar um futuro marido e uma futura esposa que vão ser dignos de ter um casamento feliz. 1 Samuel capítulo 10, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor Deus dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça a navalha não passará. Ana tinha um sonho de ser mãe. Ana, ela tinha um propósito no coração dela. A princípio, o propósito de Ana era ser mãe, porque ela queria mostrar o seu valor como mulher naquela sociedade. Mas ela entendeu que ela não tinha condições. E o milagre da vida dela só ia depender de Deus, porque ela não tinha capacidade física nenhuma de ser mãe. E ela colocou diante de Deus, aquele que pode fazer todas as coisas. Ela colocou diante de Deus: Senhor, olha, eu tenho aqui um desejo. O meu desejo é ser mãe, e eu quero. Se o Senhor me der esse filho, eu vou criar ele para que ele seja teu filho. Eu vou criar esse menino para que ele seja teu servo. Eu vou criar esse menino para que ele possa fazer a diferença na tua vida, na tua jornada, meu Deus. E sabe o que é interessante? É interessante que Deus, ele sabe
as nossas necessidades. Deus olha para aquela mulher e Deus concede a ela o privilégio de ser mãe. Qual o nome do filho dessa mulher? Samuel. Samuel foi um dos juízes de Israel mais incríveis que teve na história da terra. Foi um menino que cresceu em um lar. Qual foi o lar que Samuel cresceu? Foi morar com o pastor da igreja. Tem nada melhor que esse? O problema é que os filhos do pastor eram perturbados. Os filhos do pastor dos dias de Samuel faziam tudo errado na igreja. E aí nós podemos dizer assim, espera aí, qual foi o problema da educação de Eli? Ele foi permissivo, mas ele tentou corrigir quando ele teve a oportunidade. Ele entendeu que o filho de Ana foi concedido a ele para ser um filho de Deus. A diferença dessa história está o seguinte: por que os filhos de Eli ficaram condenados e Samuel deu certo sob a educação do mesmo pai? Eli criou seus filhos para serem seus filhos. Eli criou Samuel para ser filho de Deus. Para que você tem criado seus filhos? O seu filho, a sua filha tem sido criado para poder ser um médico? Ana falou: Senhor, o meu sonho é ser mãe e o meu sonho é ter um filho para que ele seja um servo do Senhor. E sabe qual é o problema de hoje? É que a nossa geração está preocupada em ter filhos para serem médicos, empresários, engenheiros, professores. Os pais estão tendo filhos para serem profissionais, ao invés de serem filhos para serem servos do Senhor. Tem pai que, eu lembro de um pai que eu conversei com ele, falei com a sua mãe, falei para ela assim: olha, o seu filho, ele é diferenciado. Esse menino você tem que investir nele. Manda o seu filho para o internato. E a mãe falou o seguinte: se eu mandar o meu filho para o internato, ele não vai ter condições de poder depois concorrer a uma faculdade federal. Aí eu falei: minha filha, mas o seu filho mora numa cidade distante. O pai era gerente do Banco do Brasil, a mãe tinha um comércio, tinha condição financeira. Eu falei assim: olha, o seu desejo para o seu filho passar na federal é mais importante do que o seu filho permanecer na presença de Deus? E vou dizer para vocês, ele permaneceu, fez na federal, formou, agora é um médico. Ele é mais um membro da igreja, mas ele poderia ser um grande líder da igreja. Não estou dizendo que ele não vá para a igreja, que não serve a Deus, não estou dizendo nada disso. Mas ele poderia, quem sabe, ser um médico missionário. Quem sabe poderia ser um médico focado na missão, pregação do Evangelho. Mas os pais criaram para ser um profissional. Cuidado, pai. Qual sonho você tem para o seu filho? Ana falou: Senhor, eu darei o meu filho todos os dias para pertencer ao Senhor. Apesar da influência negativa, ele cresceu nos caminhos de Deus. Seu filho está aqui hoje. E o seu filho sabe por que ele nasceu? Pais, os nossos filhos começam a crescer e nós começamos a projetar neles as nossas frustrações. Nós começamos a querer colocar nos nossos filhos os sonhos que nós não tivemos. Nós queremos que os nossos filhos tenham a educação que nós não tivemos. Nós queremos que os nossos filhos tenham o recurso financeiro que nós não tivemos, os brinquedos que nós não tivemos, as conquistas que nós não tivemos. Mas tudo isso vai ser em vão se o seu filho não tiver o Deus que você não teve. Por isso, coloque agora a sua família diante de Deus e peça a Ele para que ele possa servir a esse Deus. Não crie o seu filho para o mundo, crie o seu filho para o céu. Esse é o essencial da formação de uma família. Deus sabe o potencial que você tem, e por isso você, mãe, você tem a chance nas suas mãos de fazer a diferença. Por isso, mãe, quando você olhar para o seu filho, não diga que ele é perturbado, não diga que ele é burro. Quando você olhar para o seu filho, diga: filho, você é incrível. Filho, você é inteligente. Filho, você consegue. Filho, se dá difícil, espere um pouco mais.
Você não precisa de ir além dos seus limites, porque eu sei o que é passar pelas dificuldades. Ao invés de estar fazendo cobranças, dê apoio, dê o suporte, porque a única forma de restaurar os laços familiares é criando filhos que amem a Deus. E vou dizer para vocês, isso é muito difícil, especialmente para pessoas como eu, que não teve um pai ou uma mãe presente, mas é super possível. Às vezes a gente coloca desculpa na nossa vida dizendo que não dá, porque a gente não teve. E eu muitas vezes disse para Deus, eu não tenho condições de dar amor porque eu não recebi amor. E eu não sei como, mas Deus me transformou. Às vezes eu acho até demais. Eu procuro dar esse amor para meus filhos. No casamento, a minha esposa ela também não tinha aquela afinidade de tocar, de beijar, de abraçar, de dizer te amo. Porque os pais dela também não davam isso para ela. Ela tinha os pais, mas ela não teve isso. E nós juntos começamos a orar. E começamos a trabalhar com os nossos filhos. E eu ficava lembrando ela. E quando eu errava, eu ficava me lembrando do que eu tinha que corrigir. E hoje nós não somos perfeitos. Mas eu agradeço a Deus pela mãe que Ele deu para meus filhos. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque você, mulher, foi escolhida a dedo. Escolhida a dedo. Para poder compartilhar a criação de Deus. O seu fracasso não tem que ser replicado no seu filho. Ajude-lhe a ser melhor. E eu quero terminar dizendo, não tão importante quanto o seu filho estar na igreja, é o seu filho estar na presença de Deus. Ah, mas meu filho não está vindo para a igreja. Leva Deus para a sua casa. Ah, mas eu errei demais no passado. Coloque Deus presente hoje. Peça perdão. Brinque com seu filho desde cedo. Seja positivo. Ensine o seu filho a se expressar, não reprima. Ouça mais o seu filho. Ofereça liberdade, deixe ele decidir aos poucos aquilo que ele precisa fazer. Liberdade não é o mesmo que libertinagem. Conserve o seu casamento. Os filhos imitarão o lar que vocês vivem. Diferencie rebeldia de diálogo. Hoje os pais não querem ter diálogo com os filhos. Eu vou dizer porque eu tenho muita dificuldade com esse negócio. E eu peço muito a Deus para me dar sabedoria. Parar para ouvir. Participe ativamente, seja carinhosa, se esforce nesse processo. Não seja permissivo. Hoje os filhos estão mandando os pais, nós temos que ter cuidado com isso. Ah, mas meu filho é assim. O seu filho é o que você ensinou ele a ser, ou o que você não ensinou ele a ser. Se você ainda não está conseguindo controlar, estude a respeito disso, porque as crianças elas precisam aprender o caminho certo a seguir. O problema é que nós não estamos aprendendo a ensinar os nossos filhos a serem bons filhos de Deus, porque nós também não temos sido bons filhos de Deus. Os seus filhos não vão estudar lição de escola sabatina se eles não veem você estudando lição de escola sabatina. O seu filho irmão não vai vir para a igreja se você não vem para a igreja. Eu vi que tem mãe desbravador aqui. Quantas aí são mães desbravador? Mãe desbravador, levanta a mão aí, ó. Obrigado pela confiança e obrigado porque você está aqui. Mas o seu filho, ele tem um grande privilégio, que é participar desde novo no Clube dos Gravadores. Vai crescer aprendendo muita coisa legal. Mas uma coisa é você dizer para o seu filho, filho, levanta porque está na hora de ir para o clube. Outra coisa é ele ver você sair para poder fazer alguma coisa para Jesus. É bem diferente. Então, qual que é o grande segredo? Se os seus filhos estão na igreja, não perca a oportunidade de amar o seu filho e ensinar o seu filho a amar a Jesus. E se seus filhos estão fora da igreja, peça perdão, ame e nunca desista. Pastor, mas meu filho decidiu ser homossexual. O que eu faço? Seja mãe, seja pai. Meu filho